Só recapitulando, gostaria de ler o versículo 23, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Vou falar um pouquinho hoje sobre misericórdia. E são muitas vezes coisas que parecem repetitivas e simples, mas que muitas vezes a gente acaba passando sem ter uma noção do quão importante algumas circunstâncias que nós deixamos passar e acabam dando problema depois. A misericórdia é um dom que Deus nos dá que, se ela é usada sem equilíbrio, ou seja, ou ela é manifestada pelo amor ou ela é manifestada pela lascívia. Quando nós temos um dom que Deus nos dá e nós usamos ele desequilibradamente, nós acabamos trazendo problema para nós e para as pessoas que muitas vezes nós estamos com o encargo de direcionar os caminhos do Senhor. Então nós sabemos que nós todos somos chamados a ser reis e sacerdotes, todos temos o ministério de pastor. Então há alguns preceitos importantes que nós temos que rever para que não venha a trazer problema, conforme eu compartilhei, tanto para nós como com as pessoas que convivem conosco, né? Na vida da igreja, esse dom de misericórdia, ele tem que ser manifestado pelo amor de Deus. E o dom de misericórdia nada mais é do que um dom de transmitir o amor de Deus para as pessoas, ou seja, de levar as pessoas para Deus. Então as pessoas chegam na igreja, muitas vezes sofridas, decepcionadas, frustradas, e a partir do momento que Deus nos dá esse dom para nós usarmos ele para direcionar essas pessoas para o Senhor, nós temos que vigiar muito. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente não está alicerçado no amor de Deus e na lascívia, nós vamos acabar fazendo com que essas pessoas acabem dependendo de nós. Em vez de nós direcionarmos elas para Deus, nós acabamos, muitas vezes até inconsciente, trazendo elas a depender de nós. É por isso que o importante na igreja, seja nos departamentos, seja no aconselhamento, seja nos grupos familiares, é que nós venhamos a direcionar as pessoas para depender de Deus. Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque muitas vezes o que acontece? De repente, alguma pessoa veio, eu fui usada pelo dom de misericórdia de Deus a direcionar, a apacentar, a mostrar a realidade. É claro, a pessoa está chegando, ela tem uma tendência a se agarrar e olhar para nós. A partir do momento que eu começo a exercer esse dom pelo desequilíbrio, pela lascívia, eu vou acabar trazendo ela para mim, para ela depender de mim, e eu vou acabar me saciando com aquela busca dela. É por isso que o problema dos fariseus sempre era o quê? Eles olhavam externamente e sempre esqueciam deles. É por isso que no próprio Evangelho de Mateus, nós podemos abrir lá no capítulo 7, mais uma vez o Senhor fala de hipocrisia, isso está no versículo 5 do capítulo 7, e diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que quer dizer isso? Nós temos que ter, em nome de Jesus, pela graça de Deus, a vitória no Senhor nas nossas vidas e subjugar tudo que é carência,
tudo que é desejo de tomar o lugar de Deus, tudo que nós possamos, através do ministério que Deus nos deu, de estarmos trazendo esse desequilíbrio, saindo do amor indo para a lascívia para querermos nos suprir. Quando acontece isso, por exemplo, num aconselhamento, a pessoa foi chamada para aconselhar, claro, ela vai, a pessoa começa a se apegar nela, ela começa a gostar, e daqui a pouco, glória a Deus, elas se tornam amigas e têm uma comunhão e começam a conviver. Se essa pessoa está de alguma forma trazendo essa pessoa a depender dela e não de Deus, isso é bom porque a palavra diz que os frutos mostram a árvore. E eu vou acabar tendo aquela comunhão, vou começar a conviver com aquela pessoa, daqui a pouco a pessoa vai ver que eu sou falha. E quando ela ver isto, e ela estiver sendo direcionada a depender da pessoa, ela vai se frustrar e vai acabar morrendo. É por isso que nós temos sempre que estar compartilhando, sim, auxiliando, mas sempre fazendo com que as pessoas, os irmãos que estão chegando, dependam de Deus e não de nós. E que vejam em nós a deficiência, a fraqueza, o erro e a total dependência de Deus. Porque aí não vai ter problema. Por mais que nós falhem, elas vão ver Deus através de nós e não nós. Porque nós estamos sendo usados para direcioná-los. Quantas pessoas que de repente falaram do Senhor para você e daqui a pouco falharam? Quantas pessoas morrem porque os outros morrem? Quantas pessoas se desviam porque a pessoa que foi usada se desviou? Isso tudo por quê? Porque elas foram direcionadas a depender da pessoa. E a pessoa, muitas vezes, quando ela tem esse dom de misericórdia desequilibrado pela lascívia, chega uma pessoa com um problema e ela quer por ela mesma resolver. Então ela quer ajudar, ela quer fazer várias circunstâncias para que a pessoa saia daquilo. Por quê? Porque ali ela quer resolver por ela mesma, porque ela quer se suprir resolvendo o problema do outro. Sendo que daqui a pouco aquela tribulação, aquela circunstância, Deus está trabalhando nela para trazer vida para ela, e eu estou querendo tomar o lugar de Deus e cessar o problema. E o que acontece? Mais uma vez, eu vou acabar me frustrando. Porque eu tenho que orar, eu tenho que buscar do Senhor, eu tenho que levar a pessoa a Deus, sabendo que a tribulação, Deus quer mostrar algo. E é óbvio que Deus mandar eu auxiliar em algo, eu vou auxiliar, não é isso. Só que eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu não posso fazer isso no dom de misericórdia regrado, porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja, mesmo aqui, quantas pessoas chegam com necessidades até básicas? Ao mesmo tempo, se você vai querer fazer essa parte, daqui a pouco você perde totalmente o controle, não tem como auxiliar todos, e você vai ver que não é por aí. Você tem que buscar de Deus aquilo que Deus quer que você faça, que é levar a pessoa para Deus. A partir do momento que você direcionar ela para Deus, Deus vai dar a direção em relação ao auxílio, em relação ao que tem que fazer. Porque senão a gente... E é óbvio, isso é natural nosso. A gente quer fazer algo. Então a gente se junta e vamos auxiliar. E daqui a pouco está todo mundo bravo porque foram fazer e a pessoa não reconheceu. Ou daqui a pouco recebeu tudo e foi embora, não quer mais saber do Senhor. O que é isso? Dom de misericórdia desregrado, desequilibrado, pela lascívia. E a gente ainda fica bravo com os outros. Então é muito interessante isso, porque... enquanto nós não tirarmos, e conforme diz aqui no versículo, Mateus 23, versículo 25 e 26, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Isso aqui serve também quando Deus nos chama
para um ministério pastoral, por exemplo, e nós queremos resolver o problema dos outros, queremos que os outros se limpem, mas nós esquecemos de nós. O que acontece? Por que Deus chama de hipócrita? Por quê? Porque, na verdade, a gente está, naquele momento, se suprindo, tentando suprir as nossas carências, nossas deficiências, querendo, por obras, muitas vezes, pular a etapa de que nós temos que nos limpar. Isso é um engano que muitas vezes entra na gente. Se eu estou buscando o Senhor, eu estou indo na igreja, estou fazendo as coisas de Deus, isso jamais vai me isentar de um pecado. Isso não existe. Pelo contrário, quem muito é dado, muito é cobrado. Só que, querendo ou não, a gente se sacia. E isso é um dos problemas quando a gente começa a ter, pela misericórdia de Deus, em alguma área, um avanço espiritual e deixa o problema, vamos dizer assim, de caráter, de transformação, sem Deus trabalhar. Daqui a pouco começo a avançar, ter experiências com dons, ser usado para muitas vezes orar, libertar, curar os outros, e aí eu vou crescendo naquelas áreas e vou esquecendo do quê? Do interior. E daqui a pouco o diabo vem e vai cobrar aquilo que ficou. Porque uma coisa é certa, irmãos, o diabo, ele também, ele sabe como age, ele é astuto. Ele espera o tempo certo para dar o bote. Ele não dá o bote logo na horinha que a gente saiu. Ele espera porque quanto maior o dano, melhor para ele. Então, você acha que ele está preocupado se nós estamos lá louvando, sendo usado e ganhando gente? De repente ele até gosta, vai mais. Vai mais, que assim as pessoas vão olhar mais para ti, daqui a pouco eu vou te dar um puxão que vai ser um estouro. E daqui a pouco você vai, se desaba e com você vai mais um monte. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo com que as pessoas olhem para nós. É por isso que, por exemplo, na igreja todos têm ministério de pastor, todos vão pastorear e todos vão pregar. Porque se só um falar, o que acontece? As pessoas vão acabar fixando naquela pessoa. Quando uma pessoa só fala, ela mesma já está querendo com que todos venham a depender dela. Sendo que o único que tem que falar é Jesus, mas através de todos. A partir do momento que eu faço um exclusivismo, ou seja, só eu, ali, naquele momento, eu já estou me autoexaltando, já estou trazendo um suprimento para mim, achando que muitas vezes eu sou melhor e eu acabo sendo um hipócrita, porque eu pareço algo que eu não sou. Por isso eu sempre brinco com os irmãos e uso muito isso assim, será que é só eu? Será que é só comigo? Isso nós temos que passar sempre, irmão. Seja no grupo familiar, seja onde você for, você tem que levar as pessoas a ter a realidade que você também é falho como elas. Que de repente você está num encargo e que Deus vai honrar o seu encargo, mas que tudo é Deus. Que eu e você não fazemos nada. E quão difícil é hoje as pessoas entenderem isso. Tanto os que ministram como as pessoas que vêm. Mas as pessoas que vêm, a gente sabe que elas são novas, elas têm aquela dependência. Mas não se iluda, tem um tempo determinado para isso. E se nesse tempo determinado você não fizer com que a pessoa redirecione o seu olhar e comece a olhar única e exclusivamente para Jesus, vai dar problema. Ou Deus vai permitir o diabo nos expor, as pessoas vão se frustrar e nós vamos acabar ficando peladinhos. Por quê? Conforme a palavra é bem clara, diz, Deus não vai dividir glória com ninguém. Então, a partir do momento que eu comecei a roubar a glória, que comecei a ocupar um espaço que não é meu, consequentemente eu vou começar a sofrer o dano. É por isso que as pessoas têm que buscar a resposta e a solução em Deus.
O propósito que Deus tem para mim e para cada um dos irmãos é que nós venhamos a buscar as respostas e as soluções em Deus e venhamos a levar com que as pessoas também busquem. Porque o que acontece daqui a pouco? Daqui a pouco eu estou direcionando a vida das pessoas. Porque o que acontece? Olha como é que o inimigo é astuto e ele não vem vermelhinho de tridente. Eu chego lá e tenho um problema, preciso de uma solução. E eu estou aqui sendo usado, só que daqui a pouco eu estou com esse dom de misericórdia desequilibrado, estou na lascívia, eu quero receber, e eu direciono a pessoa, aquilo dá certo. Ela já volta dizendo, Deus te usou, eu preciso de uma outra resposta. E aí você não tem realidade, tá? Aí você começa, aí daqui a pouco você vai de novo. E o bicho deixa, irmãos. E Deus permite, por quê? Porque eu vou ter que aprender de uma forma ou outra. Que eu não sou nada. E que Deus é tudo. E aí, tanto a pessoa começa a pegar mais confiança, como eu também começo. Aí daqui a pouco eu estou voando já, achando que eu estou lá no céu e que eu fiquei aqui só para auxiliar os outros. Porque às vezes a gente acha isso, né? O que está fazendo aqui que não foi arrebatado ainda? É que eu tenho que ajudar os outros. E isso, conforme o Senhor falava em relação aos fariseus, porque a hipocrisia era tão grande que eles achavam que eles eram melhores. Eles achavam que eles sabiam quem poderia estar com Jesus e quem não poderia. Eles imaginavam que eles eram deuses. Que eles determinavam quem estava no propósito de Deus, quem não estava, o que faria com esse, o que faria com aquele. E isso você vai exercitando esse demônio, ele vai crescendo, e daqui a pouco as pessoas estão cegas, e a gente muitas vezes pergunta, como é que a pessoa pode não ver, mesmo lendo a Bíblia? Porque a letra mata. A pessoa cauteriza a consciência. Porque quando você tem uma ideia do que é certo, fixa. É por isso que o dom de duvidar, a dúvida, você tem que buscar em Jesus. Não é duvidar de tudo, tudo que você tem como dúvida, você coloca para Deus. Isso é dom de dúvida. Tá, eu tenho dúvida, sim, mas tem dúvida há quanto tempo? Não botou para Jesus tirar? Agora tem que ter o dom da dúvida. Deus, é isso que tu queres? Será que é isso que tu queres? Tu queres isso para mim hoje? O que tu queres que eu faça? Quando a pessoa já está falando, você já está pedindo, Senhor, tem misericórdia, me dá a direção para mim falar para essa pessoa, porque eu não tenho. Isso é o dom da dúvida. Só que quando eu não tenho esse dom da dúvida, eu já tenho uma ideia fixa, a situação acontece, eu vou na Bíblia e eu já acho e bate com aquilo que eu tenho. Porque a letra vai matar. Porque não tem o espírito, mas tem a letra. Então eu acho até versículo para bater com aquilo que eu acho. Tanto que você pegar várias heresias, eles se baseiam muitas vezes em versículos. Se você colocar algumas pessoas com umas heresias, eles fazem uma ligação no versículo com o outro com um, e dão um nó e acreditam naquilo, porque eles vão naquela linha. Mas você pode ter certeza, estas heresias, quando entram, a pessoa não tem misericórdia. Porque a letra mata a misericórdia. E é isso que tinha acontecido com os fariseus. Tinha matado a misericórdia, matado a justiça, matado a fé. E Deus diz, vocês deveriam guardar isso que vocês estão fazendo e acrescentar esses, porque senão não adianta nada. Vocês dão os dízimos de tudo, mas não têm misericórdia. Por isso que às vezes a gente vê os erros, ou vê alguém pecando e a gente não tem misericórdia. A gente tem espada, tem maldição, tem palavras duras para dizer que os outros são errados, são piores e que eu sou santo. Que eu estou salvo, os outros não estão. Então eu preciso ter esse entendimento, porque essas coisas entram lá no princípio.
Nós temos que voltar lá para o princípio, porque isso entra lá quando a gente está lá aconselhando alguém, quando alguém vem buscar um socorro conosco, quando eu estou lá, muitas vezes até no grupo familiar, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco ele toma conta de mim, e daqui a pouco eu estou fora do propósito de Deus, e não tenho noção de quanto eu saí do propósito de Deus. Porque uma coisa é muito interessante, porque esses homens, que Deus chama de hipócritas aqui, você vê que Deus também não tinha muita misericórdia deles. Porque a palavra de Deus diz, se você quer misericórdia, seja misericordioso com os outros. Então você vê que Jesus sempre quando tratava com eles, tratava firme com eles, forte com eles. Porque ali eles precisavam era abrir os olhos. Eles precisavam de uma realidade, porque eles estavam totalmente fora. Jesus dizia para eles, hipócritas, vocês estão tão bonitinhos, mas eu estou vendo tudo por dentro de vocês. Quando Jesus olha para mim, para você, olha para a sua igreja, olha para os crentes hoje, irmão, eu creio que muitas vezes Ele olha para mim, para você e diz, hipócrita, você pensa que você é alguma coisa. Você pensa que é melhor que o outro, por isso que você julga o outro, por isso que você está de mal com o outro, porque você está amargurado. E uma coisa é certa, nós é que perdemos com isso. E não se esqueça, o diabo é muito astuto. Ele não vai atacar na hora que está assim, ele vai atacar na hora que ele achar que você não tem mais força para voltar. Porque ele sabe que se ataca, você corre para Jesus, Jesus salva. Então ele fica cuidando, diz, não, vai mais. Nem ouve mesmo, nem vai lá hoje mesmo. Não, fica aí, olha aí, tu nem está acontecendo nada. Tu viu? Não precisa estar socado lá dentro. Quantas vezes já ouvi isso, né? E não precisa mesmo. Só que isso, quando a gente está desequilibrado, a gente usa isso para não fazer aquilo que Deus quer. O que adianta estar socado lá dentro? Eu vejo coisa muito pior. Já ouviram essa fala? Ou só eu? O diabo fala isso mesmo, né? Com todo mundo. O que olha lá? Está todo dia lá, todo dia no estudo. Imagina se não tivesse. E a gente sempre exterioriza e acha uma desculpa para a gente não fazer o que tem que fazer. É óbvio. E vai achar. Justificativa é o que mais tem. E a gente acha. Se procurar, você acha. Porque aquele que procura, acha. O que pede, recebe. Depende de quem você está procurando. E para quem você está pedindo. Porque se procurar o bicho, acha também. E esse é facinho de achar, nem precisa procurar muito. Ele sempre aparece, tu está aqui, estava te procurando. Então você vê que estas coisas foram um dos problemas seríssimos de desvio da igreja. Hipocrisia. Achar que são algo que não são. Pensar que são especiais e únicos. E o fruto disso é a falta de misericórdia. Porque a misericórdia é tão tremenda, irmãos, que é um dom de Deus, que ela subjuga o julgamento. Você não julga se você tem misericórdia. Você tem amor por aquelas pessoas e você tem um desejo, um amor pelos perdidos. Quando entra nessa linha, não tem amor perdido nenhum. Isso aí vai para o inferno, isso aí não aceitou, vai para o inferno. Vamos apedrejar. Vamos matar. Aí o desejo que tem é ódio e morte, que é o contrário do amor e da vida. Porque sempre quando a gente vê algumas coisas, e eu sempre busco muito no Senhor algumas coisas que eu jamais imaginaria que eu viria a ver na igreja. Então, algumas coisas que impactuam a gente pensa, como pode isso
brotar dentro de alguém que está buscando a palavra, e aí você vai buscar a resposta e Deus vai responder para você e para mim. Porque aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Porque a gente vai entender o que é a letra matar, o que é uma hipocrisia, o que é limpar o exterior do copo e deixar o interior sujo. Aí nós vamos entender porque o fruto vai aparecer. E é tão tremendo a misericórdia de Deus que Deus permite que o fruto apareça, só que a gente olha para o fruto e não vê. Mas o fruto é podre, mas ele é tão legalzinho, acho que... Mas dá para aproveitar um pedacinho aqui. Já pegou uma fruta que você não... louca para comer assim, daí você sempre vai achar um pedacinho que não tem o bicho, né? Ah, mas aqui está meio podrezinho, mas tem um pedacinho que dá. Ou então é aquele que come para não achar bicho, ele fecha os olhos. Ah, boa goiabinha, boa, não tinha bicho nenhum, nem enxerguei, fechou os olhos. Porque estava com desejo louco de comer aquela goiaba. E o que acontece quando a gente fecha os olhos? Fica nas trevas. As trevas come bicho e acha bem bom. Não vê bicho nenhum, não tem problema, e está ótimo. Porque eu acabo gostando, eu me sacio. E isso acontece quando a gente tem esse dom desequilibrado, usa pela lascívia, a gente está fazendo as coisas para Deus, mas no fim a gente está fazendo em benefício nosso próprio, e não de Deus. E isso é um problema seríssimo. Porque além de nós não entrar, conforme diz, nós não deixamos os outros entrar. Porque se eu tenho isso como verdade, eu vou passar para os outros como verdade. E as pessoas não conhecem, elas vêm buscar Jesus e eu não entro, não deixo elas entrar. Porque eu morro, mas quero matar o outro junto. Isso muitas vezes até inconsciente. Mas Deus conhece o coração. Por que as pessoas ficam cegas e não abrem os olhos? Deus conhece o coração. E Deus sabe que às vezes necessita que ela fique assim para daqui a pouco abrir os olhos e ter um arrependimento verdadeiro. Ou daqui a pouco elas vão, Deus vê no coração que não vai ter como se arrepender e faz o quê? Entrega os ídolos. E diz, vai pelo caminho que te escolheu. Isso é muito sério. É por isso que a gente sempre tem que estar buscando, Senhor, é isso que Tu queres. Senhor, eu olho e não vejo nada. Eu olho para o lado e vejo tanta coisa que eu não tenho que ver. Me capacita a olhar para Ti, me ter amor pelos irmãos, ter misericórdia pelos irmãos, a trazer vida para os irmãos. Porque é isso que Deus chamou eu e você como reis, sacerdote, como pastores da igreja. Nós temos que ter esse dom de misericórdia. É por isso que se nós não alimentar as pessoas que chegam com a verdade de Deus, nós vamos acabar fazendo com que elas dependam da gente. E é facinho, irmãos. Eu posso dizer para os irmãos, pelo encargo, pela experiência que eu tive algumas vezes, das pessoas virem e daqui a pouco você começa a direcionar a vida das pessoas, dizendo até se elas viajam ou não viajam, se vai visitar o parente, se não vai. Até isso aconteceu já. Eu vim aqui para ver se Deus quer que eu vá visitar o meu parente, meu filho. E eu olhava e dizia, que isso? Glória a Deus, que Deus pela misericórdia me dá uma repuna disso. Por quê? Porque você pode gostar disso. Não, pode ir. Deus tem um propósito. Não se demore muito. Na outra semana ela volta de novo. Agora eu posso ir lá? Não, acho que dessa vez não. Fica aí. Tá bom. Aí você fica, marionete. O diabo é marionete do pastor, o pastor os irmãos são marionete do pastor e o pastor é marionete do diabo. E acha que está por cima. É isso aí. Posso casar? Não, isso aí não. Acho que tem outra para ti. E as pessoas acreditam. E por que elas acreditam? Elas não têm realidade, né? Alguns porque não lê a Bíblia. Outros que são pequeninos. E os pequeninos, Deus diz o quê? Ai daqueles que desviar um dos meus pequeninos.
Isso quer dizer que Deus vai zelar pelo pequenino, mas vai cobrar daquele que fez os outros desviar. É por isso, irmãos, que tudo que Deus nos dá, como o dom de misericórdia, o diabo sempre quer distorcer. Então esse dom, muitas vezes, em vez de ele auxiliar e edificar na igreja e na vida das pessoas, ele atrapalha. Atrapalha o propósito de Deus, porque ele é movido pela lascívia, mas ele sempre parece algo bom. Porque o diabo sempre vai dizer que ele quer o melhor para nós. Isso ele fez lá e enganou a Eva assim. Não é nada disso. Então você imagina, irmãos, o diabo, quando ele pega alguém com um encargo ministerial, o estrago que ele faz na vida dessa pessoa e nas pessoas que acabam seguindo ela. Isso nós temos que retomar, voltar para o princípio, falar sobre isso, compartilhar sobre isso, confessar a culpa uns aos outros sobre isso, para que isso seja exterminado. Porque isso é a base. E se a base não for a rocha que é Cristo, e daqui a pouco for o desequilíbrio, for o suprimento de carências, o orgulho, o desejo de ser algo que não fomos chamados para ser, vai dar problema mais hoje, mais amanhã. E é tão tremendo quando as pessoas veem que você é falho, mas reconhecem que Deus colocou você numa posição. Isso é a glória, irmãos. É a glória nas famílias, é a glória na igreja, é a glória onde for. Porque aí você não vai olhar para os erros dos outros. Você vai ter a misericórdia, o dom, e você vai saber discernir, você vai receber aquilo que é de Deus, e o que não é, você vai apartar. Isso vai fluir. Quando não tem isso, tem julgamento. Tem dedo apontando, tem isso, tem aquilo. Não é assim, não é assado. Não é isso? Não é isso que acontece nas famílias. Porque muitas vezes o homem tem um encargo de autoridade em casa, mas ele falha também. Quando os pais falham com os filhos, e os filhos brigam e ficam revoltados, por quê? Porque eles não têm esse entendimento. É por isso que eles se revoltam, por isso que um briga com o outro, por isso que a esposa briga com o marido com a esposa. É por isso que os irmãos brigam, é por isso que a igreja vira uma brigação. Porque não tem o dom da misericórdia. Porque todos querem se suprir. E não buscar o suprimento em Deus e, consequentemente, fazer com que as pessoas busquem também. E aí isso só traz problema. E glória a Deus, que Deus é tão tremendo conosco que fala claramente sobre essas coisas, né? E Ele é tão misericordioso que Ele ainda deixa gravado isso. Porque a gente olha e diz, tinha que todos ouvir. Isso é o que acontece, a palavra está sendo pregada em todos os 4 cantos da terra, o problema é que tem uns que não querem ouvir. Não estão interessados, de repente, nisso. E a importância que isso tem, isso pode fazer diferença entre o sustentar de Deus e a queda. Estas coisas que eu e você, pela misericórdia de Deus, estamos desfrutando e ouvindo, pode fazer diferença na minha vida e na tua, e nós não vamos poder dizer que não tivemos oportunidade de ouvir. E eu vejo, irmãos, nessas ministrações, algo maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Todas as ministrações, tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você na igreja hoje, tem nos experienciado, tem a ver com recomeço, com retomada, com deixar as coisas que ficaram para trás, com rever onde nós erramos, e se nós não buscarmos isso, daqui a pouco nós acabamos esmorecendo. Mas em nome de Jesus, Deus trouxe nós hoje aqui para que, através das nossas vidas, nós possamos levar os outros a buscar em Deus, amém? Os irmãos querem isso? Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a vida dos irmãos.